Ok. Então tá, gente. Hoje, na terceira aula de filosofia, a gente vai falar sobre a filosofia medieval, que, como dá para ver por essa introdução aqui, é muito marcada pelo cristianismo e a fé cristã no geral, tá? Perpassa por toda essa filosofia. Primeiro, vamos pensar o contexto em que surge essa filosofia, né? Bem, primeiro o cristianismo, Cristo, nasce Cristo, né? E ele e os seguidores dele vão ser muito reprimidos pelo Império Romano, até que se culmina na morte de Cristo, na crucificação. Ahn, então, depois disso, o cristianismo vai ter cada vez mais força na, no Império Romano, e até que vai chegar ao ponto de que um imperador vai se converter ao cristianismo, que é o Constantino, vai se tornar o primeiro imperador cristão. E pouco depois disso, o catolicismo se torna a religião oficial de Roma e a igreja é institucionalizada como essa instituição que a gente conhece hoje, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Um pouco depois disso, o Império Romano vai cair, e por conta dos reinos bárbaros que atacam Roma, que tem uma imagem icônica do saque a Roma, né? E, e com essa queda, a Europa Ocidental vai ficar dividida em feudos, que são compostos por nobres do Império Romano e bárbaros, e enfim, o que é importante de saber aqui na filosofia é que o poder fica muito descentralizado, o poder político, e aí sobra para a igreja assumir esse poder, porque é a única instituição ali que está bem formada, que está bem fundamentada desde o Império Romano, porque o Império Romano cai, mas a igreja não cai, porque ela é uma instituição separada do Império e ela se mantém cada vez com mais força. E por isso que o pensamento na Idade Média, né, com, essa, com esses feudos, vai ser tão marcado pela fé cristã. Bem, alguns princípios que você vai ter na filosofia desse período são esse questionamento, né, se a fé é inimiga. Ops, tem um erro aqui de digitação, perdão. O certo aqui é: será que a razão é inimiga da religião? Esse era o questionamento. Né, então, vamos pensar como é que a gente concilia a razão e religião, porque até então a razão ela era muito atrelada ao paganismo, né, que não tinha nada a ver com o pensamento cristão. Então ficou-se muito nesse dilema, né? Os teóricos vinculados ao catolicismo ficaram nesse dilema. Como é que a gente vai juntar essas coisas? Porque existia uma necessidade de incorporar essa filosofia já estabelecida em Roma, né, que já se conhecia, para conseguir conquistar fiéis, para conseguir difundir a fé cristã. E, e aí, uma síntese que vai estar muito presente nessa, nesse período, entre razão e religião, uma síntese que vão arranjar para fazer, é que a razão, a verdadeira razão, quando ela está bem conduzida, ela chega em Cristo em Deus e nos preceitos da religião católica, no geral. Então, para eles, a única distinção entre os filósofos antigos e os filósofos cristãos em si é que os filósofos antigos não conseguiram perceber uma parte dessa verdade, que era a parte que estava ali relacionada com o catolicismo. Então, vai ser muito, muito pregado isso, de forma a conseguir conquistar mais gente para a fé cristã e embasar essa fé, teoricamente, né? Isso vai começar com a patrística, e o principal autor dessa doutrina é o Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho vai fazer é conciliar o platonismo com o catolicismo. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso, né?
Primeiro, né, ressaltar que a patrística é um período, né, ele não envolve só o Santo Agostinho, mas é o período das primeiras teorizações da fé católica, assim, que tinha como se teorizava sobre a fé católica usando de base a Bíblia e a filosofia greco-romana, que eram as duas coisas que você tinha ali antecedendo para embasar essas teorias. E o Santo Agostinho vai ser o principal representante disso, como eu coloquei aqui, né? Ele vai partir muito de uma ideia que de procurar o sentido da vida, assim, como ser feliz, porque ele tinha muito essa inquietude durante a vida dele, antes dele se tornar um cristão, ele tinha muito esse questionamento, assim. E aí, para ele, o papel da filosofia vai ser exatamente esse: como ser feliz. Por isso mesmo que ele não vai se focar muito em aspectos metafísicos e o que é a realidade e tal. Ele não foca muito nisso, ele foca principalmente em como que o ser humano pode ficar bem e alcançar a fé e alcançar Deus, né? Ele e nesses questionamentos dele, ele se encontra no neoplatonismo, que era uma corrente que explicava a fé cristã a partir de Platão, né? Que é o que ele vai continuar fazendo. Ahn, e, ele vai conciliar a doutrina cristã e Platão, mas uma coisa importante aqui, que eu botei aqui, é que ele vai sempre priorizar o cristianismo. Então, tipo assim, ele nunca vai questionar o cristianismo a partir de Platão. Não. Ele o que ele faz é questionar Platão a partir do cristianismo. Então, ele pega Platão, pega a filosofia dele, pega as partes que fazem sentido para o cristianismo e incorpora. Mas ele não faz o contrário, porque para ele a razão tem que servir à fé, porque a fé ela se justifica por si mesma. Ela é inquestionável. Você não pode questionar a fé. Então, quando você usa da filosofia para pensar a fé, é sempre para apoiar a fé, nunca para criticar. Esse é o pensamento de Santo Agostinho. Uma teoria importante dele é a teoria da iluminação, né? Que, pensando isso, dele juntar Platão com o pensamento cristão, ele vai postular, né, que a verdade não está nos sentidos, né? Muito baseado em Platão, mas ele dá uma explicação diferente do Platão, né? Para ele, os sentidos são parte do corpo e o corpo tem seus desejos e suas paixões e tudo isso leva ao pecado. Então não é bacana seguir os sentidos. Contudo, para ele as sensações são reais, diferente de Platão. Então, tipo assim, o que eu sinto, eu tô sentindo mesmo. Não é uma questão do mundo sensível, que é enganoso e tudo mais, igual era em Platão. Aqui as sensações existem, porém elas levam ao pecado. Então não é bacana embasar a verdade nelas. E aí ele pensa que. Ops, meu celular tocou. Aí ele pensa que a verdade estaria no autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento é a única forma de pensar que é puramente racional, que você não precisa de usar os seus sentidos, você usa apenas a sua mente. E então, para ele, né, se não usa o corpo é bom, porque não vai levar ao pecado. Então, autoconhecimento, autorreflexão é bacana. É, e a partir dessa autorreflexão, ele vai chegar que a alma, e alma aqui é no mesmo sentido de mente, só que né, na época não tinha tanta essa ideia de mente, era mais a alma mesmo que se pensava, ela ela é uma. Só ela consegue chegar à verdade, né? Como eu já falei aqui. Mas ela chega à verdade de que forma? Com Deus iluminando ela. E que, por isso, teoria da iluminação. Porque Deus habitaria em todos os seres humanos, né? E daí ele permite ao ser humano conquistar a verdade, né? Ter acesso à verdade. E só desse jeito se poderia atingir a felicidade. Isso de acordo com Santo Agostinho.
Aí, a gente entra na escolástica. A escolástica é o pensamento de São Tomás de Aquino e que ele vai pensar mais em Aristóteles, que vai o pensamento aristotélico que vai ter uma conclusão na fé, que vai chegar como conclusão na fé cristã. E é um bom tempo de São Tomás ó, de Santo Agostinho até São Tomás de Aquino. Então eu vou explicar o contexto histórico que leva a mudança de um pensamento para o outro, que permite essa mudança. O contexto histórico, né, foi de primeiro, né, você tinha aqui vários povos bárbaros misturados e vários feudos, até que esse cara, o Carlos Magno, ele começa a expandir seu território e ele conquista toda essa região aqui, todas essas regiões pintadas, ele vai conquistar, o que equivale mais ou menos à França até a Alemanha, por aí. E aí pega uma parte da Itália, os Países Baixos, a Suíça, algo assim. É, então, quando ele faz isso, ele se torna um poder centralizado ali naquela região, onde antes só tinha a igreja de poder centralizado. Então, ele vai se tornar ali um novo foco de poder que vai permitir um pouco um pouco de mudança desse pensamento em que a igreja e a fé cristã, né, tá acima de tudo. A partir daí, ele vai ser um poder político muito forte, né? E sendo um poder político forte, ele precisa de administradores. Então, só que não existia formação para administração naquela época, porque você só tinha um monte de feudos e a igreja tinha os cargos dela para administrar a igreja, mas não existiam administradores para reinos, né? Para impérios. Então, ele vai é, criar as primeiras escolas para educar esses administradores que vão administrar esse território todo aqui que ele criou. E onde que ele vai buscar inspiração para essa administração? Vai ser na cultura greco-romana e na filosofia greco-romana, porque era onde tinha onde buscar essas coisas. E nisso vai acender, né, um contato, vai surgir, né, um contato com a filosofia greco-romana novamente, mais uma vez, que estava meio que apagado por conta do monopólio do pensamento pela Igreja Católica. E, e nisso, né, essas escolas também vão evoluir, evoluir não, né, elas vão, a continuidade delas vai culminar nas primeiras universidades. E essas universidades são eram locais em que, como tinha essa inspiração greco-romana e tal, era um local que a liberdade de pensamento e o pensamento que não precisava ser mais tão atrelado assim à igreja, daquele jeito que era, vai poder emergir, né? E E disso surgem outras formas de pensamento além da de Santo Agostinho, que a gente falou aqui atrás, baseado em Platão e tudo mais, né? E aí é que vai entrar São Tomás de Aquino e o pensamento dele. É lógico que, assim, tinha uma maior liberdade de pensamento nessas universidades do que antes, mas a liberdade de pensamento ainda não era um negócio super estimulado e tal, até porque isso é uma coisa que aparece só muito com as revoluções burguesas, lá na frente, bem longe disso aqui. Então, assim, estimulava-se, né, o pensamento e buscar inspiração, mas ainda não se podia cometer heresias contra a igreja, questionar a igreja completamente, questionar a Bíblia. Esse tipo de coisa não era, é, era heresia, né? Dava em ser julgado julgado pela igreja, né?
que a igreja tinha os tribunais dela em que julgavam as pessoas e sentenciava de morte, dependendo e tudo mais. Provavelmente vocês viram isso ou vão ver em história e tal. É, mas aí, nesse contexto, né, tem a escolástica de São Tomás de Aquino, e que vai pegar esse novo pensamento, né, muito inspirado na cultura grega e na cultura romana de novo, e para explicar as verdades da igreja, né? E do catolicismo, da Bíblia e tal. Porém, é importante ressaltar aqui que nesse período, tipo assim, não se tentava criar algo novo, assim, não se tentava criar uma nova forma de pensamento, igual fez Platão, igual fez Aristóteles, né? Platão criou ali uma filosofia baseada no mundo das ideias, Aristóteles criou uma metafísica, né, de pensar na forma das coisas, na causa das coisas, e, enfim, criou um sistema lógico de pensamento. Aqui não tem muito isso, não tem muito de criar algo novo, é simplesmente justificar o que já estava posto pela igreja com filosofia. Então, assim, eles vão explicar, vão teorizar sobre, mas é só sobre o que já está posto pela Bíblia e pelos dogmas católicos, né? É, e aí a escolástica também é um período grande, né? Um período que se estende por bastante tempo, mas o principal representante dela e que causa principal ruptura com o pensamento de Santo Agostinho, embora seja uma ruptura relativa, né? Já que continua sendo sobre os preceitos do cristianismo e tal, mas agora utilizando de Aristóteles, principalmente. Bem, ele vai ter algumas coisas bastante distintas, né? Primeiro que ele vai estimular pensar por conta própria. Então, assim, para ele, é, para ele estava tudo bem você pensar para além do conhecimento da igreja e tal, e até criticar certos dogmas da igreja. Porém, para ele, você não conseguia é, fazer uma boa filosofia sem a fé. Para ele era isso. Porque ele, né, apesar de ele pensar essas questões da fé cristã, utilizando de argumentos contrários à fé, né, para tentar aprimorar a teoria dele sobre o cristianismo e aprimorar a filosofia dele e fazer uma filosofia que fosse mais verdadeira e que tornasse o, o cristianismo em si, né, o catolicismo mais bem embasado, para ele, se você usasse bem a razão, você sempre chegaria na fé católica. Então, tipo assim, meio que não tem muita alternativa, sabe? Você pode pensar para além do catolicismo, mas se você fizer um pensamento lógico direitinho, você sempre vai chegar que Deus existe e nos dogmas do catolicismo no geral. Então, segundo essa ideia, né, o conhecimento filosófico precisaria sempre do conhecimento teológico para ele ser completo, porque para São Tomás de Aquino, é, o conhecimento filosófico sempre leva à religião, né, a religião católica, e, além disso, ele também acredita que a filosofia não consegue dar conta de tudo. Para ele, a filosofia consegue dar conta de certos problemas lógicos e tal, mas ela não dá conta de todas as verdades do mundo e tal. Para ele, algumas coisas você só pode conhecer a partir da teologia, porque a teologia é o estudo da religião, né? O estudo, e nesse caso em específico, o estudo do catolicismo apenas. Por conta de, né, o catolicismo ser a religião predominante e tudo mais. Então, a partir disso, ele vai colocar que não existe contraposição entre razão e fé, né? Um pouco diferente do que Santo Agostinho fala,
porque Santo Agostinho defende que tipo assim, você não deve usar a filosofia para contrapor a fé, né? Mas aqui não. Aqui, tipo assim, você pode usar a filosofia como você quiser, só que você vai chegar na fé. E é isso. Ahn, ok. Entrando mais no pensamento aristotélico, né, que eu falei que Santo Tomás de Aquino tinha uma inspiração mais aristotélica, enquanto Santo Agostinho tinha uma inspiração mais platônica. é, Ele vai usar da lógica, né, e da metafísica aristotélica, então, daqueles preceitos lá de lógica que a gente viu, da indução e tudo mais, é, e também na metafísica, né, pensando a forma das coisas, a finalidade, a causa das coisas e tal, e vai usar disso para provar que Deus existe. Curioso, né? É, mas vamos ver, né, como é que ele fez isso e não tem ninguém aqui no ao vivo, então não vai dar para eu perguntar a opinião de vocês sobre, mas eu estimulo vocês a pensarem o que vocês acham, se faz sentido para vocês ou não. Aliás, sempre façam isso com qualquer coisa. É, enfim, 5 provas aqui da existência de Deus, né, que ele dá a partir da filosofia aristotélica. A primeira, a primeira prova, né, é a via do movimento, pela via do movimento. O que isso quer dizer, né? Tudo que se move precisa de algo que dê um impulso, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um negócio aqui. Esse marca-texto, ele fica parado se eu deixar ele aqui na minha mesa. Não vou deixar porque vocês não vão ver, mas ele fica parado. Acho que vocês concordam. Ah, e aí, eu preciso dar impulso nele, tipo aqui, para ele mexer. E, não, ele é bem simples, né? Só que o que o São Tomás de Aquino pensa mas qual que foi a primeira coisa no universo, sim? é, Na época eu não tinha noção de universo, né? Então, no mundo, qual foi a primeira coisa no mundo que fez uma outra se mover? Porque se você parar para pensar, né? Se você for pensar, se você for indo regredir no pensamento, né? Olhando para trás, pensando, tipo, eu fiz esse marca-texto se mover. Quem me fez me mover foi minha mãe, que me pariu. Quem fez minha mãe se mover foi a mãe dela, e por aí vai. É, Aí, o que ele se questionava é o que fez a primeira coisa se mover. E aí, para ele, a única conclusão que era plausível é que tinha algo que já tinha movimento por si só, que é onipotente, né? Que precisou dar esse primeiro impulso nas primeiras coisas para elas se moverem e poderem dar movimento para todas as outras que surgiram depois. E esse alguém, esse ser, era Deus. É, Uma outra prova, né, uma outra via de raciocínio para tentar provar a existência de Deus que o São Tomás de Aquino usa. A via da causa eficiente. Uh, a causa eficiente é um conceito aristotélico, né? Não sei se vocês vão lembrar agora, mas é basicamente o que criou aquilo, o que produziu o ser, né? Todo ser é produzido de alguma forma. Nós somos produzidos pelos nossos pais. E, e aí nossos pais são produzidos pelos pais deles. E por aí vai, de novo. É um raciocínio sempre bem parecido para todos as 5 provas, sempre usando dessa regressão lógica, né, de pensar, o que veio antes, e o que veio antes, e o que veio antes, até chegar na primeira coisa de todas. Então, nesse caso aqui, o que produziu os primeiros seres, para que esses primeiros seres pudessem produzir o resto? Só pode ser Deus, segundo São Tomás de Aquino. E por isso ele conclui que Deus existe porque precisa de Deus para ter produzido os primeiros seres.
A terceira via é a via da contingência. É bem parecida com a da causa eficiente, assim. Basicamente é que tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa para acontecer. E, e essa causa é um outro ser, né? Então, por exemplo, ahn, deixa eu pensar. A causa da chuva é que tem água no céu e aí vem. Tem água evaporada no céu, né? E aí vem uma corrente mais gelada de ar que faz essa água em estado de vapor condensar. Tá, essa é a causa. Mas aí você pode pensar, e qual que é a causa dessa corrente fria chegar? E qual que é a causa da água em si? Enfim, se você ficar pensando qual que é a causa das coisas para sempre, assim, pensando qual foi a causa primeiro de tudo, para ele, para São Tomás de Aquino, você precisa ter uma causa primeira, né? Um ser que não foi causado por nenhum outro, que ele já existe por si só, e e que dá causa para todos os outros. Então, que cria todos os outros, né? Que como consequência, os outros seres podem existir. E esse ser só poderia ser Deus, que é onipotente e que é onipresente e que existe desde sempre e tal. Ahn, Agora, a 4 é a via dos graus de perfeição. Ela é um pouquinho diferente dessas três primeiras aqui. Mas basicamente é um conceito é, relativamente simples, de que, né, quando a gente, basicamente se baseia na comparação, né, quando eu comparo algo, né, quando eu penso, isso aqui é melhor que isso, por exemplo, um filme é melhor que outro filme, então, sei lá, se eu falar que o filme, que a Marvel é melhor que a DC, por exemplo, ah, eu vou estar baseado num parâmetro, né? Vou sempre estar baseado num parâmetro. Então eu tenho que conhecer algo melhor para eu poder julgar se aquilo é melhor ou pior. Uh, por exemplo, para eu julgar que um filme é ruim, eu tenho que ter visto um filme melhor que ele para pensar, não, pô, esse aqui comparando, tá num grau abaixo. E aí, o que Tomás de Aquino pensa é qual que seria a primeira, a maior referência, a referência para todas as coisas, a perfeição máxima que a gente usa para fazer referência, para pensar se algo é melhor ou pior do que outra coisa. Para ele, só podia ser um ser que seja absolutamente perfeito e absolutamente poderoso e absolutamente bom e tudo isso aí que tivesse que a gente já conhecesse de alguma forma, né? Ah, e usasse de referência. E aí só poderia ser Deus, que é esse ser perfeito, todo-poderoso e eterno e tudo mais. E por fim, né, o último argumento que ele usa para justificar a existência de Deus, né, é que é a via do finalismo. O que é essa via, assim? É um pouco diferente das outras também, mas ele pensa assim, existem os seres, né, os animais, sendo que temos nós, que somos racionais e tal, e que a gente a gente é meio que imprevisível, né, a gente tem livre-arbítrio, então a gente pode fazer o que a gente quiser, mas existem os animais. Segundo São Tomás de Aquino, os animais eles não têm livre-arbítrio e as ações deles são previsíveis. Eles fazem o que todo animal faz a mesma coisa, tipo assim, todo animal de uma mesma espécie, né? Faz a mesma coisa porque foi dado para ele essa
esse objetivo, né, que ele tem que cumprir. E São Tomás de Aquino pensa: pô, se cada animal tem um fim para seguir, né? ah, quem que deu esse fim? Alguém tem que ter dado esse fim para esses animais. E ah, o único ser, né, que pode ter dado é se não fomos nós, né, que somos inteligentes, a gente sabe que a gente não consegue dar fim para os animais, que independente do que a gente queira, eles vão continuar fazendo as coisas deles. Então só pode ter sido Deus, um ser que também tem livre-arbítrio, né, que pode fazer o que ele quiser, e que seja perfeitamente inteligente, né, para dar um fim para todos esses seres, para todos esses animais, e para dar um fim para eles, para dar uma coisa para eles fazerem, né? E é isso. Essas são as 5 provas da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. É, Pensem aí o que vocês acham, se vocês veem alguma forma de contrapor, é sempre bem-vindo. Infelizmente, no ao vivo não dá, mas se quiser me chamar no WhatsApp, eu estou no grupo do Rosa, no grupo geral, para a gente conversar sobre essas coisas. E é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção. Eu deixei aqui se tinha alguma pergunta, mas como não tenho alguém aqui sincronamente, eu acho que eu vou voltar aqui um pouquinho para dar uma relação colocar um pouco a relação entre o pensamento de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Uma coisa sobre São Tomás de Aquino é que São Tomás de Aquino não, sobre Santo Agostinho, que eu estou aqui com ele. Uma questão é que, para ele, a noção de liberdade, né? Ele parou para pensar a noção de liberdade. E, para ele, a liberdade estava em seguir Deus. E o oposto dessa liberdade seria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria tipo, fazer o que der na telha, assim. Só que para ele, né, como nós somos seres humanos, pecadores e tal, e toda a história de Adão e Eva, que comeu a fruta do pecado, e nisso todos os seus descendentes, né, então todos os humanos se tornaram pecadores também. Então, para eles não ia dar para a gente essa seguir o nosso livre-arbítrio, porque a gente ia acabar pecando, e isso não é bom. Então, para ele, o que seria bom é a gente ter liberdade, e a liberdade estaria em seguir Deus com todas as suas forças, assim, seguir completamente os preceitos bíblicos, porque isso por quê, né? Por que motivo? E ele justifica que é porque sumiu da cabeça. Ele justifica que é porque Deus é um ser bom, né? Sumamente bom, como a gente já conversou ali nas justificativas para a existência de Deus, né? E se ele é algo completamente bom, assim, ele ele não vai querer o nosso mal. Então, seguindo Deus, a gente vai estar fazendo o que Deus quer. E se Deus quer o nosso bem, a gente vai estar fazendo o nosso bem. E por isso que para ele o livre-arbítrio, tipo assim, não é uma boa ideia. E é melhor você seguir Deus do que ser livre. Isso, né, lógico que hoje em dia o pensamento da igreja, no geral, é bastante. Bastante não, né? Mas difere, assim, desse pensamento, desses filósofos, né? Porque o contexto histórico é completamente diferente. Mas é interessante, assim, pensar a base disso
para o nosso pensamento atual, né, sobre porque a religião ainda influencia muito o nosso pensamento, né, principalmente a religião cristã, por causa da colonização, né, e tudo mais, que colocou a religião cristã como a principal aqui no Brasil, né, como a dominante. É, mas eu acho que é interessante pensar as relações entre esses fundamentos teóricos iniciais do pensamento cristão com o pensamento cristão atual, né? E agora eu vou só mais uma coisinha para liberar vocês de verem esse vídeo, é, que a contraposição, né, de onde que está Aristóteles aqui, né? Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na aula de Aristóteles, né, falei, a gente falou do princípio da causa eficiente, né, que é um conceito muito, muito importante para Aristóteles, porque ele vai pensar como é que as coisas surgem, né? Qual que é a causa das coisas, e ele usa isso muito na metafísica, que aqui vão usar para religião, mas ele pensa, tipo assim, uma cadeira. Primeiro, uma cadeira era um toco de madeira, e aí veio um escultor e mudou ela, e esculpiu numa cadeira, né? Então, é, tem muito a ver com isso, dá para fazer essa relação, assim, pode ser importante pensar essa relação. A via da contingência também, da causa, porque tem muito a ver com lógica, né? Tipo assim, o que gera o que e essa questão que a gente viu até lá nos primeiros filósofos, né, que eles queriam saber qual que era a origem de tudo, né, qual que era a aletheia e qual que era a causa primeiro de todas as coisas, né, e que aqui eles vão usar esse pensamento para falar que é Deus, né, para justificar a existência de Deus, do Deus católico, né. E, e basicamente é isso, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida tem as monitorias e também pode me chamar no WhatsApp. André Ladeira, meu nome. Tá lá tá lá no grupo do Rosa. E é isso. Até.